Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, a gente está aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando a vocês a respeito da folga da cortina de vidro. É isso mesmo, galera. Em um dos comentários que vocês deixaram aí, nos vídeos anteriores que eu fiz a respeito da cortina de vidro, vocês me perguntaram a respeito das folgas do vidro. Então é isso, e esse detalhe que eu vou estar trazendo para vocês nesse vídeo. Cada folga, cada jeito que eu faço, tá? Lembrando para vocês que a folga que eu dou aqui, galera, é um jeito que eu faço. Existem pessoas que fazem um pouquinho diferente do meu, tá? Porque se adaptaram a fazer de um jeito diferente. E esse jeito aqui é o jeito que eu faço e que dá muito certo para mim. Tá bom, galera? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês os detalhes aí no passo a passo. E lembrando vocês que ainda não é inscrito no canal, galera, se inscreve aí, dá aquela força. Não esquece de deixar aquele like, tá bom? Que isso nos ajuda a estar trazendo mais conteúdo como esse. E não esqueça, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você quer ver sugestões de algum vídeo que eu ainda não passei, também coloca aí nos comentários, que com certeza vai ser um prazer estar fazendo o vídeo e estar respondendo vocês aí a cada um. Tá bom, galera? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam a respeito das medidas, galera, tá? Cada medida, tá? Aqui eu fiz mais ou menos um esboço, um desenho. Cada medida, tá? Cada vão tem sua medida. Ou seja, eu botei aqui mais ou menos uma medida redonda, 4 metros por 1,20 m, tá? Lembrando para vocês que eu sempre trabalho com milímetro, tá? Não se esquece disso, porque no caso 4 metros fica 4.000, tá? E 1,20 m fica 1.200, tá bom? Sempre trabalhando com milímetros e nunca colocando na calculadora, tá? A vírgula, não se usa ponto e não se usa vírgula no cálculo de medidas, beleza, galera? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam e aprendam a respeito da cortina de vidro, que eu tenho o costume de fazer, tá? Por exemplo, eu tenho a medida de 4 metros. A primeira coisa que eu procuro saber é a divisão de quantas folhas vai ser usadas na minha cortina, quantas folhas eu vou querer usar na minha cortina. Lembrando que existe condomínios, tá? Que existe um padrão de quantidade, então eu não posso inventar uma quantidade da minha cabeça e fazer. Eu tenho que seguir o padrão do condomínio. Mas existem lugares que não existe um padrão. A gente pode colocar a quantidade que nós queremos. Então eu venho aqui, ó, e coloco o cálculo que eu faço geralmente é que as folhas fiquem aproximadamente, tá, com 50 centímetros, tá? Então eu peguei aqui, por exemplo, 4 metros e dividi por 8, tá? Deu 50 centímetros de cada folha. Então mais ou menos é isso que eu quero, tá? Se eu tenho uma medida, por exemplo, aqui que dá um exemplo 52, 51 até 55, eu consigo trabalhar, tá? Eu gosto de trabalhar, essa é a verdade, tá? E eu também gosto de trabalhar um pouquinho menos, com 48 até 45, então as folhas ficam boas, tá? Então quando você for fazer a divisão, eu gosto sempre de trabalhar na faixa de 50 centímetros, tá? Para que as folhas fiquem num peso bom e num tamanho bom para poder fazer a instalação lá, tá? Então, por exemplo, aqui eu dividi por 8 e cada folha ficou exatamente com 50 centímetros. Ficou perfeito para eu estar fazendo essa instalação aqui, fazendo o meu cálculo, tá bom? Essa é a observação. Vamos logo para as folgas, galera, sem enrolação. Vamos lá. Aqui eu tenho a altura, por exemplo, folgas da altura. Todas as minhas alturas sempre serão menos 165, tá? No caso aqui, 16,5. Sempre eu vou tirar 16,5, ou seja, 165 milímetros. Essa é a folga que eu uso. Lembrando para vocês que essa folga aqui é com respeito ao perfil que eu trabalho, tá? Eu já coloquei nos vídeos anteriores aí o perfis que eu uso, tá? E como se coloca os acabamentos, e lá tem os trilhos que eu uso. Então essa folga aqui é baseada no trilho que eu uso. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá, confere lá que vai valer a pena para você aprender, tá bom? Então eu tenho aqui, por exemplo, 1,20 m, ou seja, eu copio a minha medida, 1,20 m, 1.200, menos 165, que dá 1,3 m. Então eu já sei que esse 1,3 m já é a altura do meu vidro de todas as minhas folhas. Simples, galera. Agora o detalhe que nós vamos pegar aqui vai ser a respeito, tá, da largura. Preste muita atenção para vocês não errarem a respeito da largura. Vamos lá. Primeira coisa, antes de eu fazer a folga da largura, eu coloquei aqui para vocês, ó,
Só para vocês entenderem, largura. Medida, tá? A mesma coisa eu fiz na altura, tá? Medida, menos 65 sempre vai ser. Por que eu botei medida? Porque a medida sempre muda. Depende da medida do seu vão. Então, eu tenho a mesma coisa na largura. Medida. Medida do seu vão, ou seja, o meu vão é 4 metros. Eu botei medida menos folgas da escova. Aí que entra a observação. Que escovas são essas? Para quem já assistiu os vídeos anteriores aí, eu coloco uma escovinha entre um vidro e outro, tá? É uma escova de vedação para justamente os vidros não bater vidro com vidro e também na hora da junção, da união dos vidros, não vem entrar água na hora da chuva, tá bom? Então eu trabalho com umas escovas. E a escova que eu trabalho, tá? É uma escova de 7 milímetros. Porém, eu dou 3 milímetros de folga em cada vão. Então, ou seja, quando eu boto aqui folga das escovas, eu vou fazer da seguinte forma: 3 milímetros daqui, 3 milímetros daqui e assim vai por diante. Ou seja, então eu tenho aqui 8 vezes 3, ou seja, se eu tenho 8 peças aqui de vidro, tá? Repara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou botar 8 vezes 3 milímetros, tá? Porque é essa folga que eu preciso. Porque se eu não der a folga desses milímetros das escovas, o meu vidro, na hora de eu colocar lá, eu colocando as escovas, o meu vidro vai ficar maior que o vão. Não vai dar. Então, eu tenho que tirar a folga dessas escovas. Então, eu tenho menos folga das escovas, menos 10. Aí, onde entra esses 10, galera? 10 milímetros, tá? Que no caso é 1 centímetro daqui, tá? Do lado direito e 1 centímetro do lado esquerdo. Mas lembrando que 1 centímetro desse lado aqui direito, como vocês também já viram no vídeo anterior, uma das folhas ela é pivô. Eu fiz até um desenho aqui para vocês mais ou menos terem uma ideia. Ela é onde entra a fechadura vidro-vidro, tá? Então ela é pivô, ela não corre, ela só pivota. Então esse 1 centímetro aqui, ele é regulável. Por que que eu regulo? Eu deixo 1 centímetro. É esse detalhe que muitos vidraceiros, alguns vidraceiros, de repente não fazem isso. Mas eu tenho o costume de fazer, que é tirar menos 10 centímetros daqui e 10 milímetros daqui, 10 milímetros daqui. Por quê? Porque o vão é muito torto, galera. Geralmente é muito difícil eu pegar um vão que tenha 4 metros exato na parte de cima e 4 metros exato na parte de baixo. Geralmente eu pego um que tenha 4 metros na parte de cima, mas na parte de baixo tem 4 metros e 1, ou às vezes tem menos. Então sempre tem, galera, diferença de esquadro nas medidas. Então, para eu não ter problema na hora da regulagem do meu pivô, eu dou 1 centímetro de folga para não ter esse problema. É esse o detalhe, galera. Eu gosto de trabalhar com folga justamente para não ter problema em perder uma peça de vidro na minha instalação da cortina, porque isso pode acontecer, tá? Então, menos 10, e aí eu divido pela quantidade de vidros, ou seja, quantos vidros eu tenho aqui? Eu tenho 8. Então, medida, menos folga das escovas, que eu vou ensinar para vocês agora, menos 10 daqui, menos 10 de lá, e a quantidade de vidro dividido pela quantidade de vidros, que são 8, tá? Então, digamos que aqui também, se for uma cortina onde deu 10 vidros, por exemplo, aí você tem que dividir pela quantidade de vidro, ou seja, 10 vidros. Aqui, como eu tenho 8, é dividido por 8, tá? Agora, vamos ao detalhe principal, galera, que eu quero que vocês entendam a respeito das folgas das escovas, tá? Como eu falei para vocês, 3 milímetros. Como eu calculo essa quantidade de folga das escovas? Por exemplo, aqui a minha medida deu, que é a folga justamente que eu passei para baixo. No caso, 4 metros, tá? 4.000, que é 4 metros, menos quantidade de folga das escovas, menos a folga das escovas, que é 24. Aí fala assim, Bruno, como é que você chegou a esse 24? É simples. Lembra que eu falei para vocês que eu tiro 3 milímetros de cada vidro? Tá? 3 milímetros de cada vidro. Então, se eu tenho 8 vidros, 8 vezes 3, eu botei aqui embaixo para vocês entenderem. 8 vezes 3, 24. Aí eu botei um exemplo aqui também. Se fosse 10 vidros, Bruno, 10 vezes 3, 30. E assim por diante, galera. A quantidade de vidro, ou seja, aqui eu botei a quantidade de vidro vezes 3 milímetros. Quantidade de vidro da minha cortina aqui é 8. Então, eu tenho 8 vezes 3, que dá 24. Então, esse 24 aqui sobe. Então, toda vez que, antes de eu fazer esse cálculo aqui da minha cortina de vidro, né? Começar as folgas, eu vou fazer um exemplo, medida, tá? A minha medida é 4 metros. Antes de fazer essa medida, eu vou fazer a quantidade de vidro. Quantidade de vidro, Bruno, eu pego 4 metros, divido por 8.
Ah, deu em torno de 50 centímetros, beleza. Aí eu vou pegar 8 vezes 3 para saber a minha medida. Aí eu guardo essa folga aqui, que é 24. Deu para entender, galera? Antes de eu fazer todas essas folgas, eu pego primeiro a medida e divido pela quantidade de vidro que eu vou querer, ou a medida, como eu falei para vocês no início do vídeo, tá? A quantidade de vidro que é o padrão do condomínio, um exemplo. Então eu vou, por exemplo, o padrão do condomínio é 10, então eu vou pegar 4 metros, tá? No caso eu vou dividir para 10. Deu para entender, galera? Aí a quantidade de vidros que eu vou ter, 10 vidros vezes 3, ou seja, que vai dar 30. Então sempre faz isso, tá? Quantidade de vidro, que eu já sei que o meu é 8 vezes 3, 24. Aí agora sim eu vou para as folgas, tá? Fazendo isso, aí sim eu vou para as folgas. Eu tenho, no caso, 4 metros, como vocês já sabem, é a largura total, menos 24 que eu acabei de mostrar para vocês, que é a folga das escovas, menos 10, como eu falei para vocês, 10 da direita, menos 10, 10 da esquerda, dividido pela quantidade de vidro. Quantos vidros são na minha cortina? São 8, ou seja, mais uma vez repete o 8 aqui, porque é a quantidade de vidro dividido por 8, que no total dá 49,4, tá? Aí na calculadora vai dar 49,4,5. Aí se você botar 44 em meio, também dá. 49,5, perdão. 49,5 também dá. Se você botar 49,4 também tá certo, tá? Porque fica meio milímetro. E isso não dá muita diferença na hora do vidro, tá bom, galera? Então, na calculadora deu exatamente isso. 49,4,5. Ou seja, ficou ainda 5 aqui, tá? 5, 4,5 milímetros. Não faz diferença. É só você colocar o 49,4 ou 49,5, que também vai dar certinho. Então eu tenho o costume de colocar a menos, ou seja, 49,4, tá bom? Então ficou aqui, ó, 1,3 m, tá? Por 49, tá? 49,4, ou seja, eu tenho 8 peças, ou seja, 8 vidros, tá? 8 vidros dessa medida. Deu para entender, galera? Então quando eu for fazer o pedido do meu vidro, da minha cortina de vidro, eu vou ter 1,3 m de altura por 49,4 de largura, 8 peças de vidro. É isso, galera. Esse foi o cálculo de hoje, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu vou estar respondendo a cada um de vocês, tá? Se você ainda não entendeu alguma coisa, também coloca lá. Se tem alguma sugestão, põe aí nos vídeos, galera, porque com certeza eu vou estar lendo cada um para estar trazendo vídeos novos para vocês, tá bom? Fica aqui o meu forte abraço, até o próximo vídeo e valeu, galera!